criativos, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou a Lígia, da Lígia Moreira Paper Crafts. Sou artista em papel, trabalho principalmente com as técnicas de low poly paper e paper craft. E hoje eu trago para vocês um lindo projeto. Uma caderneta toda em papel, costurada à mão, com detalhes de pintura no papel e um aplique de uma flor de papel. Quer aprender? Vem comigo, é super fácil, eu sei que você vai adorar. Para este projeto, nós vamos precisar de 2 folhas de papel, 180 gramas, coloridos da massa, tá? O 180 porque ele é mais grossinho, então ele tem uma resistência melhor para fazer a capa. Esses daqui são da Nova Papel. Esse cinza é a cor névoa e esse rosa é a cor poente. Além disso, nós vamos precisar também do papel para o miolo, tá? Aqui eu estou usando papel Poly, 90 gramas, também da Nova Papel, mas você pode usar qualquer papel que você tenha aí. Vamos precisar também de goma laca, estou usando a goma laca da Proma Bond, purpurina, na cor ouro rico, também da Proma Bond, pincel, régua, estilete, tesoura, dobradeira, um agulhão, cordão encerado, cola branca, também da Proma Bond, tá? Vou utilizar a cola branca PVA extra forte, alguns prendedores, um aplique de meia pérola, tá? Essa aqui eu escolhi dourada, para combinar com a purpurina. Vou utilizar também um berço para encadernação. Se você não tiver, não tem problema. Você pode usar um pedacinho de EVA, daquele mais grossinho, só para fazer a furação. E agulha. São os papéis. Esse papel aqui, ele já tá no tamanho A5, tá? Que é o papel do miolo, tá? Ele já veio assim. O pessoal da Nova Papel já me mandou no tamanho A5. Para a capa, o que eu vou precisar fazer? Eu vou pegar a folha A4, vou dividir ao meio, dobrar, com a dobradeira, faço esse vinco, e depois eu vou cortar para conseguir também um tamanho A5, que vai ser o tamanho que nós vamos utilizar para fazer a capa do nosso caderninho. Para as flores, eu vou utilizar o papel poente. É muito fácil de fazer. É só você achar um molde de uma flor que te agrade, cortar 3 peças da mesma flor. Bom, a primeira coisa que nós vamos fazer é preparar a purpurina com a goma laca. Estou usando a goma laca da Proma Bond. Vou colocar um pouquinho aqui nessa tampinha. Só um pouquinho já vai ser suficiente. Vou usar a purpurina também, da Ouro Rico, também da Proma Bond. E vou colocar um pouquinho. Geralmente eu coloco a mesma quantidade de goma laca, eu costumo colocar de purpurina. Agora eu vou misturar bem. E eu costumo fazer um teste aqui no papel para ver se já está da cor que eu quero. Bom, o próximo passo é a gente fazer a pintura da nossa capa. Tá, o que eu vou fazer aqui? Eu vou aproveitar essas linhas aqui da base de corte para alinhar o meu papel. E para manter ele bem certinho ali, eu vou usar um pedacinho de fita crepe, tá? Vou deixar essa pontinha aqui, por enquanto, sem fita crepe. Por quê? Porque para não fazer uma bagunça, eu vou pegar um outro pedacinho de papel e vou colocar aqui embaixo, para não sujar a minha base quando eu estiver pintando. Então, aqui ele já tá preso, tá? O papel ele não vai se mexer. Bom, agora vamos começar a pintura. Não precisa ser nada certinho, tá? Eu vou fazer apenas algumas faixas aqui. Esse papel, para capa, ele precisa ser um papel mais grossinho, tá? Com uma gramatura mais alta. Aqui eu estou utilizando a gramatura de 180. E essas pinceladas irregulares faz com que o trabalho fique ainda mais charmoso. Bom, acho que aqui, essas 4 já estão ok. Tá? Deixa eu só colocar mais um pouquinho aqui no meio. Se você ver algum lugarzinho que você vê que tá faltando e quiser mais, é só passar novamente o pincel. E agora, é só esperar secar. Enquanto esperamos a secagem da nossa capa, que nós pintamos com purpurina e goma laca, nós vamos preparar a furação do miolo. Primeiramente, vamos separar apenas uma das folhinhas e vamos preparar as marcações, tá? Como é que a gente vai fazer? Primeiro, vamos dobrar ao meio. Dessa forma, nós vamos achar o centro, tá? Aqui eu estou utilizando uma
dobradeira. Mas se você não tiver, não precisa. Você pode fazer com a sua mão. E agora eu vou dobrar novamente, mas no sentido oposto. Que é o nosso meio. Então, o nosso primeiro furo vai ficar aqui no meio do nosso caderninho. Aí essa furação eu vou preparar apenas com 3 furos, tá? Que é uma furação muito fácil pra gente costurar. Aí eu vou deixar mais ou menos 1,5 centímetro para cada lado, que será o nosso furo aqui inferior. E aqui eu vou deixar mais 1,5 centímetro para cá. Esse é o nosso furo superior. Então, aqui nós temos as 3 marcações, tá? A central, a inferior e a superior. Bom, com a nossa folha guia de furação já preparada, vou fazer a dobra das folhinhas que nós vamos utilizar para a parte interior do nosso caderninho, tá? O que eu gosto de fazer? Eu gosto de pegar de 2 em 2, tá? Alinhar certinho aqui e fazer a dobra. Não se preocupa que se não ficar super certinho, porque depois a gente vai refilar todas as folhinhas, tá? Então, venho aqui, pego de 2 em 2, você pode fazer com mais? Pode, mas eu acho que 2 em 2 a dobra fica melhor, fica mais vincado e facilita na hora da furação. E agora, eu vou juntar todas para seguirmos com a furação do nosso miolo. Tá vendo? Ficou bem certinho aqui o vinco. Nossa capa já está sequinha, tá? Ficou com esse efeito incrível dourado. E agora, nós vamos fazer a mesma coisa com ela, tá? Vamos dobrar ao meio. E vamos fazer o vinco. Então, aqui, nós temos a nossa capa dobradinha. Com o miolo, vamos colocar o miolo. Essa parte é bem importante. A gente dá umas batidinhas para alinhar bem o papel. Vou mostrar aqui pra vocês. Porque aqui, tá vendo que sobrou uma folga? E aqui também, tá? Mas não se preocupem, porque a gente vai refilar ao final, ó. Aí, deixa eu tentar mostrar certinho aqui pra vocês. Pronto, ó. Aqui deu pra ver certinho que teve uma sobra do papel. Não tem problema. Agora, com o miolo e a capa já vincada, o que nós vamos fazer? A gente vai bater novamente aqui, tá? Pra alinhar essa lateralzinha aqui e escolher uma das laterais menores também. Agora, o que eu faço? Para evitar que ela se mexa na hora da furação, eu vou utilizar um pregadorzinho. Só que para não machucar o papel, eu coloco um outro pedacinho de papel aqui e só depois eu coloco o pregador. Dessa forma a gente protege o papel para não ficar marcado. Tá? Então eu coloquei uma desse lado, que foi a lateral menor que eu alinhei, e agora vou colocar uma aqui também, na lateral maior. Eu vou pegar a nossa guia, tá? Aquela folhinha guia onde nós marcamos as nossas furações, prender ela juntamente com o nosso miolo. Tá? Como é que a gente vai fazer essa furação? Tá? A gente precisa de um agulhão, tá? De um objeto pontiagudo. E eu tenho um bercinho de furação. Mas se você não tiver, não tem problema. O que você pode fazer? Pode colocar um pedacinho de EVA aqui embaixo e fazer diretamente a furação, tá? Mas como eu tenho essa ferramenta, eu vou utilizá-la. Vou colocar aqui no meio centralizado e vou prender. Vou começar com o primeiro furo. Já furei. O segundo furo. Também já furei. E o nosso último furo.
já fiz a furação. Agora a gente pode soltar. E vamos verificar como ficou. Tá vendo? Furo no meio, primeiro furo, segundo furo. Agora, com a furação concluída, vamos iniciar a costura do nosso caderno. O que eu vou utilizar aqui para costurar? Cordão encerado. Você pode utilizar outras linhas, pode ser linha de algodão, uma linha mais rústica, o que você quiser. E qual é a medida que a gente utiliza? Geralmente, 3 vezes a altura do nosso caderno. Vou medir mais uma aqui. Eu sempre utilizo um pouquinho mais, porque eu gosto de ter uma segurança para a costura. Agora, com a linha já colocada na agulha, nós vamos começar a costura, tá? Por onde nós começamos? Pelo furo do meio. Então, você vem aqui pela parte interna do nosso caderninho, acessa o furo e puxa a agulha com o cordão. Aqui a gente tem que segurar para deixar uma partezinha aqui dentro. Por quê? Porque essa parte vai servir para a gente costurar depois, dar o nozinho. Finalizar a nossa costura. Tá? Depois que você colocou aqui no meio, segurou, né? Esse pedacinho aqui. A gente vai virar o caderno e vai para o próximo furo. Pode ser o da direita ou da esquerda, você escolhe. Tá? E a gente vai passar agora aqui por fora. Pronto. Tá? Nós temos aqui a primeira costura na parte externa. Voltamos aqui para a parte de dentro. E o que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar, passar a linha, pular este furo do meio e inserir a agulha agora no último furo. Inserimos aqui, saiu aqui na parte externa. Tá? A gente dá uma puxadinha, pode puxar bem, pra ele ficar bem firme, vai ficar bem retinho aqui. Tá? Essa parte aqui tá molinha ainda, porque a gente tem que puxar por dentro, não se preocupa. E agora a gente vai voltar no furo do meio. Colocou aqui no furo do meio. Puxamos novamente. E agora, aqui é muito importante. Cada linha dessa precisa ficar de um lado dessa linha central. Então, aqui, as duas estão do mesmo lado. Quando isso acontece, o nosso nozinho não vai dar certo. Então, o que a gente precisa fazer? Passar essa linha que nós costuramos por último aqui para o outro lado, tá? Quando a gente fizer isso, a gente dá uma puxadinha para ver se lá do lado de fora tá bem retinho. Agora aqui, nós já podemos cortar esse excesso. E para finalizar a nossa costura, nós vamos dar 2 nozinhos aqui. Como é cordão encerado, ele prende bem. Então, 2 nozinhos já são suficientes. Ok? 1, 2. Terminamos. E aí, você faz o arremate aqui. Então, a nossa costura do nosso caderninho já está pronta. Agora, nós vamos fazer o refil do caderno. Para ficar um pouquinho mais certinho, a gente utiliza as marcações aqui da base de corte, tá? Então, pega uma linha, coloca, posiciona bem retinho. Com uma régua, você vai verificar aonde precisamos fazer o refil. A nossa capa tá aqui. E tudo isso aqui está para fora. Então, a gente alinha direitinho. E fazemos o refil. Cortamos esse excesso. Tá? Pode fazer com calma. Não precisa forçar muito o estilete. Conforme ele vai passando, ele já vai cortando o excesso do papel. Prontinho. Desse lado está tudo ok. E agora está certinho. Vamos verificar em cima. Em cima tá tudo certinho. E aqui embaixo também. Então, aqui embaixo não vai precisar. Então, essa parte aqui do refil já está finalizada. Agora eu vou fazer um aplique de uma flor para deixar o nosso caderninho ainda mais charmoso. Tá? Aqui eu tenho 3 partezinhas iguais cortadas no formato de uma flor. Para realizar a colagem, eu vou utilizar a cola branca PVA Extra Forte da Promabond.
vou fazer a sobreposição em cima dessa que eu passei a cola, tá? Note que você não pode colar exatamente em cima da mesma forma da de baixo. Você tem que colar intercalando as pétalas. Vamos pegar a nossa última partezinha da flor, centraliza, dá uma apertadinha e para dar um movimento, eu costumo levantar um pouquinho as pétalas. Para finalizar esta florzinha, eu vou utilizar uma meia pétala dourada. Com nossa florzinha pronta, agora é hora de colar em nosso caderninho. Então, nós vamos utilizar novamente a cola branca da Bruma Bond. Nosso caderninho está pronto. E aí, gostou do resultado? Ficou incrível, né? Tenho certeza que você vai sair correndo e já vai fazer o seu. Quer saber mais sobre meu trabalho e as minhas técnicas? Vai lá no Instagram, @LigiaMoreiraPaper. Me segue e aproveita, quando você fizer o seu, me marque. Eu vou adorar ver a sua criatividade. Até mais!